Olá pessoal, eu estou aqui na Serra de Sintra, em Portugal. Esse lago eu não conheço o nome, espero que estão me ouvindo, está bastante vento aqui hoje, mas eu só queria falar um pouco sobre um tema, é uma pergunta, que seria o seguinte: você sente que você está vivendo numa narrativa falsa que foi criada para você? Eu ouvi uma história de alguém que é o quarto filho de 4 filhos homens, e quando a mãe dele deu à luz, ela tinha 44 anos de idade, e a família tinha muita ansiedade sobre a gravidez dela, porque ela já estava um pouco mais idosa para ter neném. Então a ansiedade em relação ao nascimento dele é um exemplo de uma narrativa que começou antes que ele nasceu. Será que essas coisas têm efeito? O meu ponto é, antes mesmo que nós nascemos, existia uma narrativa a respeito de nós. Coisas positivas, a expectativa de um casal que espera seu primeiro filho. Pode ser negativa essa narrativa, talvez um casal que está passando por dificuldades financeiras e há uma discussão durante a gravidez entre o casal a respeito da possibilidade de abortar aquele neném. E mesmo depois que nós nascemos, pessoas continuam a influenciar a narrativa das nossas vidas. As pessoas começam a dar suas opiniões sobre as nossas habilidades ou as nossas deficiências. As pessoas começam a projetar os seus desejos sobre o nosso futuro, as possibilidades que existem. Talvez a família tenha um negócio e os filhos têm sobre eles a expectativa dos pais de levar adiante aquele negócio familiar. Então você casa depois e aí seu cônjuge passa a dar suas opiniões sobre a sua identidade, sobre as coisas que mais provavelmente vão acontecer na sua vida e aquelas coisas que são menos prováveis. As coisas que você pode fazer, que você tem capacidade para fazer, e as coisas que você não tem. E o que eu queria só te encorajar hoje é questionar essas narrativas sobre sua vida. Psicólogos estudam e têm descoberto que os seres humanos têm uma grande habilidade de se adequar a falsas narrativas sobre suas vidas, sobre o mundo no qual eles vivem, para poder sobreviver. Ou seja, se você está numa situação de opressão, numa situação tóxica, de palavras falsas, de críticas, uma ausência total de encorajamento. Muitas vezes pessoas, ao invés de ficar meditando nisso e se queixando e pensando quando que eu vou escapar desse contexto familiar, quando é que eu vou poder escapar esse contexto de casamento, a pessoa aprende mecanismos para lidar com isso, ao invés de desafiar. Talvez é um contexto religioso, talvez você está numa igreja, numa religião, numa comunidade que você se sente muito oprimido, mas você tem dificuldade de reconhecer aquilo e rejeitar aquilo. Então, só para encerrar, eu quero te encorajar a pensar na história da sua vida e como que você entende a história da sua vida. Será que tem coisas que você tem aceitado, que foram faladas, que são mentiras, que são limites e barreiras para a sua vida? E será que Deus, o Espírito Santo, não esteja te encorajando hoje a ter a coragem de rejeitar? Talvez você não precisa hoje rejeitar toda a história, toda a narrativa da sua vida, só alguns aspectos específicos. Mas muitas vezes isso se representa na forma
da inabilidade de denunciar coisas erradas que aconteceram conosco a partir das nossas figuras de autoridade, dos nossos pais, do nosso cônjuge, pessoas que nos feriram de uma forma muito profunda. Graças a Deus, Deus nos ensina que há a possibilidade de arrependimento, de perdão, de reconciliação, mas é só um exemplo de um aspecto das nossas histórias que às vezes nós temos que reconhecer, falar a verdade, reconhecer a verdade e rejeitar o mal e articular o que é verdade, que é a palavra de Deus, são as promessas de Deus e o que Ele diz a nosso respeito. Então eu quero te encorajar a fazer isso. Isso também é um processo. Eu não penso que existe um momento, uma cerimônia em que nós podemos tratar de todas essas coisas em nossas vidas de uma vez por todas. Mas eu creio que é um processo, eventualmente, nós temos que fazer um inventário das nossas vidas e ver aquilo que precisa ser reavaliado, jogado fora, a verdade que precisa ser reivindicada para que a gente caminhe novamente num nível maior de vitória em Cristo.